soa, repercute o som em toa, pelo toque, pelo tapa, se é o timbre na hora exata, o instrumento, a pele esquenta, meu coração... Salve, meus amigos, é um prazer estar mais uma vez aqui com vocês, estar aqui no Conecta. Hoje nós vamos falar das conexões e criações das claves rítmico-harmônicas. Nós devemos entender que devemos partir de um conceito de locupletação dos instrumentos para que possamos montar grooves harmônicos como montamos grooves percussivos. Toda música tem embutida na sua raiz um pulso rítmico que determina a sua origem. Pode ser de samba, samba rock, samba funk, ijexá, alujá, agueré, samba reggae e inúmeros outros. Da influência que nós temos da música africana na nossa cultura, do Oiapoque ao Chuí, né, nós temos uma infinidade de segmentos. E seja ele qual for, de que lugar você for, não obrigatoriamente você faz parte dele, porque você pode ser de Fortaleza, mas você não precisa ser do segmento do forró. Você pode ser um amante do rock and roll, ou do jazz, ou de qualquer outro segmento musical. Isso não importa. Mas o que importa é que, ao identificá-lo, precisamos buscar uma forma de valorizar a identidade dessa música, dando um movimento rítmico, orgânico e coeso. É muito comum, né, eu encontrar arranjos em que eu vou gravar e os grooves que já estão gravados, né, a harmonia, né, e os grooves que já estão, a base musical que já está pronta, e o pulso rítmico da música ao qual corresponde os tambores e a ela correspondente não estejam exatamente em simetria. Porque o arranjador, ele não percebeu qual era o pulso rítmico, qual era o segmento, o pulso rítmico adequado. Não estou falando de músicas específicas. Quando a gente vai gravar sertanejo, a galera sabe vaneira, né? Que são essas músicas que já temos os formatos pré-determinados. Samba, o axé. Mas quando a gente entra em outros, né, digamos assim, em outros padrões de música e que as músicas se tornam, digamos, bem abertas, e nós temos muito isso, né? A gente encontra alguns obstáculos que impedem que o percussionista consiga imprimir aquilo que o arranjador precisa. Então, muitos produtores, arranjadores e músicos não estudam ritmo. Eles fazem um arranjo, né? E muitas vezes até desdenham do percussionista. Já fizeram isso comigo, né? E é desagradável. Além de ser um agafe, né? É mal educado, é feio. Eu posso desdenhar deles por não conhecerem ritmos, não saberem a origem. Às vezes não sabem nem a origem dos seus instrumentos, da guitarra ou do piano, por que eles existem, né? E claro, isso é uma bobagem, né? Não se desfaz das pessoas. Mas eu não faria isso, porque isso é ignorância e a dádiva da ignorância é a porta para o conhecimento. Sabe, eu acho que não tem nada melhor do que a luz da libertação do conhecimento. E não tem nada que me deixe mais feliz do que quando eu não sei alguma coisa. Quando eu descubro alguma coisa nova e que eu fico limitado, isso me deixa muito feliz porque eu parto para conhecer algo novo. Isso, velho, eu me nego a ficar sentado numa zona de conforto. Bom, é importante que a gente sempre busque conhecimento, né? Não para que você seja melhor do que os outros, mas para que você seja um músico melhor, uma pessoa melhor. E a música é que nos provoca os maiores desafios nesse sentido. Porque a música se renova constantemente, não só em conceitos, tecnologia, mas na forma de tocar, né? Constantemente a gente vê novos músicos chegando no mercado com ideias inovadoras e impressionantes. Então eu queria mostrar para vocês alguns exemplos de arranjos em que os movimentos rítmico-harmônicos são muito bem arquitetados, né? Parece um castelo de cartas muito bem montados, onde você ouve todos os elementos da música, não só porque os elementos de timbre são muito bem selecionados, mas como ritmicamente também. Essa primeira música que eu vou mostrar para vocês é uma música chamada Encanto,
do disco Elementais, do Técio Guimarães, essa música do Técio Guimarães e do Marcelo Mariano. E o ritmo é um agueré, é um ritmo afro-brasileiro, né? E o Técio constrói inteligentemente o pulso do piano do começo da música em cima do tambor lé, que é o mais agudo, tocado de Agui Davi, prapá, prapá, tac, prapá. Ele vai abrindo os harmônicos do piano, é muito interessante. E o baixo, né, ele vem tocando, fazendo a parte do rum, do tambor. É muito bem arquitetado, muito bem construído. Os músicos também que tocam nesse disco são sensacionais. Técio é um saxofonista, arranjador, compositor, um músico brilhante. É uma música sensacional. Eu vou tocar para vocês ouvirem essa música, né? E vocês vão entender. Na volta eu vou falar sobre ela, tá? Dá uma ouvida.
Vocês viram como ele constrói inteligentemente, você viu o baixo fazendo contraponto com o rum, tanto na parte A e principalmente na parte B, né? Ele faz com que a percussão e a harmonia se completem, né? Dando uma identidade original para a música, tornando totalmente rica, tanto na parte rítmica quanto harmônica, fazendo com que a percussão, né, seja o ponto principal da música, mas sem tirar a riqueza da harmonia, principalmente da melodia, porque a melodia dessa música é linda, o solo de sax é um negócio sensacional, de baixo também, maravilhoso. Ele preserva, né, uma linha rítmica desde o começo da música e se desenvolve sobre ela. Assim, eles se ramificam, mas eles não perdem, ela continua ali. O Marcelo Mariano genialmente faz esse solo incrível. O Tércio constrói, né, muito bem o solo. Eu acho que, se não me engano, é o Vitor Cabral na bateria. A condução é impressionante, ou seja, é um exemplo de construção rítmico-harmônico dentro da música, né, em que as harmonias, as conduções harmônicas, de grooves, de pulsos harmônicos que constroem os grooves, eles não se chocam, eles fazem parte dentro do elemento. Uma segunda música que eu quero mostrar para vocês é do disco do Webster Santos, do primeiro disco dele, é uma música chamada Lorena, né? A primeira parte dessa música é um coco e a segunda parte é uma ciranda. Todos os dois ritmos são nordestinos. E ele também está com uma banda maravilhosa. Eu toquei nesse show que foi no Sesc Instrumental e eu esqueci até o nome desse primeiro CD do Webster agora, eu peço até desculpas. E é incrível essa música porque, assim, os grooves montados pelo Webster, né, de violão, piano e baixo, eles se sobrepõem. Né? O coco está de uma forma muito discreta, ele deixa que a percussão seja discreta, porque ele não quer a percussão predominante na música. Ele falou para mim, velho, não é prato principal, quero que você seja discreto. E a gente tem que saber nosso posicionamento dentro da música também. Acho que há momentos importantes e momentos de ser coadjuvantes, né? A gente tem que saber isso também. E eu acho sensacional, não tenho nada contra não, tá tudo certo. E a forma como a música é montada... Bom, ouçam aí, ouçam que vocês vão entender. Lorena, do Webster Santos, no Sesc Instrumental.
Então, o detalhe da melodia da parte B, né, que acompanha a linha rítmica, dá ênfase e reforço, né, à base, para que soe um groove mais coeso. Você vê que a melodia dele está completamente em cima da ciranda das caixas, né? Essas caixas de ciranda de Pernambuco, que parece... Lembra, assim, todo mundo acha, é um maracatu. Não, não, é uma ciranda, né? É a ciranda tem essa acentuação. Muito legal, pouca gente toca ciranda hoje em dia na música brasileira, principalmente na música instrumental. Então rola uma suavidade nessa música, é homenagem à esposa dele, Lorena. Então assim, a suavidade da interpretação do piano com baixo na parte A transparecem um diálogo rítmico, e principalmente na região onde tocam. Você vê que o Tércio Guimarães está no piano, saxofonista da música anterior, ele toca piano muito bem. Você vê que ele, de forma nenhuma, ele vai para outras regiões. Ele fica numa região onde ele não entra. Aonde o Webster está tocando na região do violão e nem na região do Marcelo Mariano. Ele procura uma região para tocar onde o piano apareça, mas onde ele não entra em conflitos de frequências. E é muito importante a gente salientar isso, porque a gente precisa entender que quando a gente monta, né, toda esses grooves ritmo-harmônicos, como a gente monta os grooves percussivos, a gente tem que lembrar que a gente trabalha com frequências e que na hora de mixar, de preparar tudo isso, a gente tem que ter um cuidado para que tudo isso soe bem e as coisas se completem, né? E as regiões onde cada instrumento toca, né, tem que soar limpo e distinto para que elas se destaquem. E essa música eu acho que representa isso muito bem, né, pela singeleza que a música tem e pela forma da interpretação bonita com que todos tocam, né, essa música Lorena. Essa música que eu queria mostrar para vocês agora é uma transgressão. O Guga Stroiter me chamou para gravar um disco do Renato Soares, que é um professor lá da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. O disco é do Guga, do Lúcio Angra e do Renato Soares. Os arranjos são do genial Dino Barioni, e o Dino Barioni escrevendo é um negócio sensacional, velho. Assim, os arranjos do Dino são sempre surpreendentes. Bom, o nome da música é No Teclado Eu Programo. Dá uma ouvida, porque assim, a música é uma transgressão, ela é um ace de jazz, Pepe Cisneiro no piano, na bateria é o Ramon Montagnier, a galera do sopro, né, aquela galera que faz o Heartbreakers. No baixo, rapaz, é um menino que eu não conheço, lá do interior da Bahia, ele gravou lá na casa dele, no home studio. Esse menino toca muito bem, eu não conhecia ainda. Eu até falei, velho, traz esse menino para São Paulo, que ele é muito bom. Eu não sei o nome dele, não. Ouça a música. A gente fala dela depois. No Teclado Eu Programo. No teclado eu programo, sendo
essa música é o seguinte, o Guga me chamou para fazer esse disco tem essa transgressão percussiva. Ele queria que eu fizesse uma percussão muito forte e pesada nesse disco, né, em contraponto com os arranjos do Dino. Né? Os arranjos do Dino para esse disco são sempre nesse contexto que você ouviu aí. Você vai achar esse disco no YouTube, em todas as plataformas digitais. Vocês viram a imagem, o nome dele aí. Né? Guga Stroiter, Lúcio Angra e Renato Soares. Então, ele me pediu para que eu fizesse uns arranjos de percussão bem forte e não economizasse. Então a música tem essa linguagem de acid jazz, mantendo essa característica de música incidental, que é muito especial. Então a percussão geralmente nessas músicas elas não têm uma característica, né, de prato principal. Geralmente ela é um coadjuvante, ela faz um ganzazinho, um triângulo, às vezes ela tem mais um ar de perfumaria, como a gente costuma dizer, né? E aí, geralmente, essas coisas são mais delicadas, mas não nesse disco. Ele queria que a percussão viesse na cara, ele queria que a percussão fosse transgressora no disco, né? Que fosse forte. Então a gente tem aí um caso de sobreposição rítmica, né? A gente tem, lógico, o Dino escreve muito bem, então as regiões onde tudo toca é muito bem pensado, muito bem feito, né? O Pepe Cisneiro seleciona muito bem o que faz junto com o Dino, eles são perfeitos nisso, eles tocam juntos também há muito tempo, então eles se encaixam e se completam perfeitamente, né? O Ramon, né, com esses grooves de batera aqui, é impecável, né? A gente não tem o que comentar do Ramon. E assim, a minha função foi fazer com que a percussão entrasse no meio disso aí e fizesse com que a música tivesse uma percussão que fizesse um groove, mas que tivesse esse impacto que causou na música aí. Só que eu não queria que ela fosse tão transgressora assim. Eu acho que eu fui menos transgressor do que o Guga queria. Então o desafio foi fazer com que os tambores soassem bem mesmo, assim. Eu queria que a música ficasse asfaltada, sabe? Porque esses desafios meio que é high level, sabe? O nível da parada mesmo, assim. E os resultados são sempre surpreendentes porque, pois não são apenas em relação a ritmo, né? Mas é timbre, seleção de pulsos de grooves diferentes, encontrar uma forma de acomodar tudo dentro da música, fazendo com que seja aceita, né? A música aceite os tambores, aceite os grooves. A música precisa ser asfaltada mesmo, o groove tem que correr liso, bonito. E achar os elementos certos, às vezes dá trabalho, às vezes você ouve a música e você ouve cantar os instrumentos. Eu ouço cantar os instrumentos de percussão dentro da música. Como eu ouço, às vezes, quando eu faço arranjo para alguma coisa, eu ouço a melodia, eu ouço cantar né, os grooves de guitarra, né, o que vai fazer cada instrumento. Talvez porque eu seja percussionista, isso soe mais presente para mim, seja mais fácil. Eu fiz 2 trabalhos recentes para o Webster Santos, que é um guitarrista e produtor sensacional, e são trabalhos mais recentes que eu fiz agora, né? Hoje é dia 30 de outubro, então eu fiz na semana passada, no dia 15 de outubro para ele isso aí. E eu gostei muito do que ele pediu para fazer, porque ele foram umas 6 músicas, e teve 2 músicas que eu gostei muito, né? Todas tiveram o mesmo tom. Ele deu um briefing, né, de um conceito afro-baiano. Eu achei um pouco redundante, e ele é baiano também, porque a Bahia é afro, né, pai? A Bahia é a Bahia, né? E assim, é muito engraçado isso, mas assim, é porque tem um novo som rolando na Bahia. Depois da Rumpilés, a Bahia começou a se aceitar dos seus ritmos, né, afro-baianos, afro-brasileiros, e começou a deixar que isso corra mais solto, tire de dentro do terreiro e venha para o palco, né? Jerônimo já faz isso há muito tempo, Lázaro Matumbi já faz isso há muito tempo, mas a orquestra de Letieres, a Rumpilés, fez com que isso ganhasse um outro conceito, né? Fez com que ganhasse um novo respeito, de uma forma geral. Então o Webster mandou para mim com esse conceito. Tem o Baiana System também, lógico, né, que também colocou em outro nível, né? Eu acho que o Baiana System também revolucionou nesse sentido, em trazer a percussão
né, um novo conceito de arranjos e etc e tal. E bom, e aí esse era o briefing. Então ele me mandou, eu vou mostrar para vocês essa música aqui. Eu acho que a primeira música que eu vou mostrar é Xodó. E ele mandou um vídeo também falando, porque assim, ele montou os grooves de violão, né? Então, deixa ele falar sobre a música. Agora eu vou falar dessa levada que eu fiz de violão, onde o bolão foi brilhante. Ó. Podia ser, ó. A levada do violão. Essa é a dica pro percussionista. Agora vamos ver como é que ele colocou isso aqui, ó. Uma outra levada. Aí ele fez isso aqui, ó. Ó, como ele entrou. Gênio. Uma base de surdos e timbal. Conversando com o violão diretamente, ritmicamente. Explica aí, bolão, o que você pensou. Abraço. Então, quando eu ouvi Xodó, né, ele mandou, eu fui montando os grupos. Ele deu o briefing, mas ele não disse o que queria que eu gravasse, né, nem nada. Ele também me deixa super à vontade, porque a gente já trabalha junto há 20 anos, então ele me deixa à vontade, tem esse nível de confiança. Então, eu pensei, velho, não dá pra gente ser o mesmo do mesmo, né? Então, eu achei que a sonoridade tinha que ser diferente. Então, eu achei que eu tenho que provocar, né? Eu tenho que sair do comum. Então, eu resolvi subdividir o groove e fazer o tambor virado complementando com o timbal, para que o violão, né, tivesse uma conversa de pergunta e resposta entre os instrumentos. E aí, ó, só aí vocês ouvirem, ó. Toca o surdo virado. Aí o timbal responde, ó. A trilha no final ficou assim, ouça aí. Pronto, o Webster tem mais uma trilha para desmembrar? Fala aí, velho. Olá, eu sou o Webster Santos e o Bolão, Orlando Bolão, me pediu 2 bases e eu vou comentar um pouquinho no pensamento rítmico de quando se constrói algum tipo de levada, um tipo de levada, algum tipo de artifício rítmico que vai levar a composição como um todo, né? Por exemplo, eu imaginei quando eu toco uma linha de um violão, automaticamente eu já imprimo uma situação rítmica aonde eu completo com outros violões, né? Ou deixando eles mais tensos, mais ritmados, ou estabelecendo uma textura onde eu possa aliviar. Eu vou tocar, essa é Sando, que eu botei o nome, que eu fiz o violão meio pop, tá ouvindo aí? E aí, eu posso imaginar isso aqui, ó. Esse aí eu fiz outro violão que é uma ele complementa um pouco aqui na parte, mas ele vai voltar com outro movimento aqui, ó. Outra, vem aqui, ó.
bom 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 dan 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 bom dengue dum bom batata tu pacatu 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 pacatu. Então completando um pouco. Eu fiz um aqui, mas mais shuffle. Então complementa, né, a minha cabeça quando vai atuar em 3 violões assim, cada um numa região complementando o grave, médio e o agudo, né? Ó. Aí Bolão veio com ele pegou que eu vou botar agora com a percussão, que ele vai explicar melhor como ele pensou. Olha como ele vem aqui, ó. Repare só. Ele pegou a primeira ideia do completando, e trabalhando no shuffle. Isso que é legal, né? Mas ele muda mais na frente. Aqui agora ele vai virar. Quer dizer, essa coisa da complementação das células, né? Ele volta. Eu vou botar aqui no final porque tem um negócio surpreendente que ele vira. Ele vem a mesma coisa, ele vai explicar como é que ele faz isso, como é que ele pensou nisso. Aqui, ó. Ele enxergou no do violão. Ele pegou uma informação do ele já cabeça de gênio. Pois é, minha busca sempre você é um querido, velho. Eu busco sempre tocar sem incomodar, né? Eu acho que eu não posso incomodar as pessoas tocando. Eu acho que os tambores têm que estar ali. Então, se ele cria com esse cuidado que ele fez, esses pulsos harmônicos, esses grooves que ele criou, com esse cuidado, com essa dedicação, eu tenho que respeitar isso. Então, da mesma forma que um arranjador cria essas camadas musicais, a percussão tem que entrar nisso, fazendo parte do contexto. Então eu procuro, né, por exemplo, se o baixo está muito presente na música, eu procuro outros instrumentos de outras frequências que completem isso aí. Eu evito instrumentos muito graves. Eu procuro tocar onde tem espaço. Eu procuro tocar onde seja confortável, onde seja gostoso de ouvir. Essas músicas que eu gravei para ele foram bem difíceis, pois precisava de um poder de criação relevante para o trabalho, né? E como foi gravado remotamente, foi gravado aqui no meu estúdio, né, no home, eu tento compreender a ideia do arranjador através do que ele faz na música, do arranjo, da composição, quando me envia, e lógico, né, sempre respeitando o briefing. Como nós vivemos num país com, né, essa enormidade continental, com gêneros musicais infinitos, né? Se você é um músico guigueiro, que é um cara que toca com muita gente, com vários artistas, muitos segmentos, grava com vários produtores, seja de qual instrumento for, não estou falando de percussão não, estou falando de guitarristas, pianistas, baixistas, bateristas, galera do sopro, né? Eu dou aula, eu sou professor substituto na Tom Jobim, né? Eu substituo o Roberto Angerosa quando ele me convida, e eu dou aula de leitura rítmica, né, para os músicos que são de todos os instrumentos. Então eu sempre provoco, né, com relação nesse sentido de que quando vocês forem tocar uma partitura e que tiver escrito na partitura samba, como é que você vai interpretar? Porque a partitura é um documento. A partitura não fala como você deve tocar. A partitura é um documento. A partitura não fala de linguagem, não fala de sotaque musical. A partitura tem acorde, tem as notas. Ela sugere o andamento, mas você pode estar lá. O andamento é 90, mas você pode tocar 95. Você pode tocar 88, pode tocar 85.
Partitura é um documento. Agora, a interpretação é sua. Vai de cada músico, ninguém toca exatamente igual. Não tem como, né? Então, assim, não se trata de gostar de segmentos musicais, mas se trata de respeitar todos os segmentos, e quando você for convidado para tocar, e se você aceitou fazer, qualquer segmento, samba rock, samba, pop, axé, sertanejo, forró, você chegar lá com um sotaque musical adequado para o que você vai fazer. Então, esse sotaque musical que são as claves, os grooves, os pulsos rítmico-harmônicos, né? Você saber exatamente aonde o seu instrumento entra no meio dessa parafernália de gente tocando ao mesmo tempo. Porque às vezes eu ouço gravações de bandas tocando ao vivo que você não entende o que é que está acontecendo. Então a gente precisa entender exatamente as linguagens e os sotaques musicais. Às vezes não é o que a gente gosta. Mas se você perguntar em qualquer outra profissão para um médico, por exemplo, se ele não gostaria de trabalhar no consultório dele atendendo de 10 da manhã às 17 horas. Ele adoraria. Mas a vida não é do jeito que a gente quer. A vida é do jeito que precisa ser. E a gente tem que aprender a florescer onde Deus nos coloca. Certo? A gente precisa aprender a florescer onde Deus nos coloca. Aceitar. Parar de confrontar. Chegou nesse ambiente, beleza. É aqui que eu tenho que estar? Relaxa, curte. Se envolve com coisas desagradáveis, né? Eu queria mostrar uma música para vocês. Essa música é um arranjo meu, do meu último disco, chamado Happiness. Eu selecionei essa música, não é porque é minha não, mas é porque ela representa bem, exatamente, camadas rítmicas sobrepostas. A percussão e bateria, elas são complementares. É uma música em 7/4. E ela não é 1, 2, 3, não, ela é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3. Só que a percussão e a bateria, elas são complementares uma da outra, elas vão se complementando. Baixo, guitarra, sopro e teclado, eles perguntam e respondem. Perguntam e respondem. Constantemente, um tempo inteiro na parte A. Né? Na parte B tem um outro movimento e depois a gente vai. A música não é uma música tradicional que você parte A, B, C, não. A música, ela é um... Velho, é uma música minha, é bem difícil de explicar. Ouçam Happiness, na volta a gente fala sobre ela mais um pouco.
Quando a gente foi tocar essa música ao vivo no lançamento do disco, tanto aqui como em Salvador foram duas bandas diferentes. Eu montei uma banda aqui e montei outra banda lá. Todo mundo se sentiu um pouco incomodado com a forma, né, primeiro com um set muito lento e com uma forma de tocar a música. Eu falei, velho, então conta 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, cangan, bem bom, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1. Né? Subdivida para ficar mais fácil. Então aí todo mundo se sentiu mais confortável. E o lance engraçado é que eu sentei aqui no piano e fiz essa música em 15 minutos, essa primeira parte aí. Papau da barobá, pim, bim, tiro, wei, ruiré, tirim, padabadabá, pipé, cuticupá, cum, cum, pá, cuticupá, cum, 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 cuticupá. E todas essas complementações rítmicas, harmônicas, que estão na música, em camadas, foram coisas que eu fui montando aleatoriamente. Assim, eu tocava um instrumento, na hora que eu ia tocar o outro, eu simplesmente encaixava já o groove, né? Não obrigatoriamente respeitando algum ritmo, mas o que eu quero dizer com isso é que quando você absorve uma série de segmentos musicais diferentes, uma série de linguagens musicais, quando você estuda ritmos diferentes, quando você absorve conhecimento em abundância, você tem facilidade de exteriorizar outras coisas quando parte do seu ponto criativo. Então, para que você, né, possa participar de outros trabalhos com mais desenvoltura, você precisa absorver linguagens com prioridade. Você vai tocar numa banda de soca. Não sei se vocês já ouviram Arrow, é um cara muito antigo, né, que toca soca. Nos Estados Unidos ele fez um sucesso danado, em Miami só tocava Arrow. É um Ijexá deles, é muito simples de tocar. Mas tem sotaque musical, você precisa ouvir. Eu ouço sem parar. Fica no meu carro, eu fico com fone de ouvido, eu ouço. Então a gente, assim, quando você vai tocar um segmento que você não conhece, é como dar um salto no escuro. É como entrar na música sem ninguém contar. Vamos começar a tocar? Vamos. Conta aí. Não, vamos agora. Vum. Entendeu? É como dar um salto no escuro. Então a gente precisa se aprimorar, né? Nós precisamos nos aprimorar nesse sentido, da mesma forma que o percussionista precisa estudar harmonia. Pois o músico, de uma forma geral, precisa saber música. E música engloba melodia, harmonia e ritmo. Certo? Quero agradecer muito a todos vocês. Essa aula vai estar no meu canal do YouTube, Orlando Bolão. Sigam lá nas redes sociais. Aproveitem, me sigam lá no YouTube. Foi um prazer estar com todos vocês aqui no Conecta. Espero que tenham curtido e até breve.